Fala pessoal, o Felipão não é mais o técnico do Palmeiras, foi demitido nesta segunda-feira, o que a gente já imaginava que fosse acontecer, pelo menos alguma mudança, depois do que vinha acontecendo. Os últimos dias foram fatídicos realmente para o Palmeiras, uma semana terrível, né? Não consegue vencer mais no Campeonato Brasileiro, eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, o time não estava jogando nada e algo precisava ser feito. Eu falei aqui que o Palmeiras parecia amarrado, porque o Felipão, ele parecia, pela representatividade que tem, como o único cara capaz de blindar o elenco de toda essa pressão. E acho que nem ele conseguiu. E o desafio do novo técnico é justamente esse nesse momento. Mas antes da gente falar de quem vem por aí, vamos falar dessa saída do Felipão. Uma saída anunciada, né? Ou prestigiada, porque parece incrível, né? Quando o dirigente fala que o técnico está prestigiado, eu não escrevo. Não sei se você aí escreve. Eu não escrevo palavra de dirigente algum. E não é nada contra dirigentes, é porque o futebol não permite isso. O dia seguinte do futebol, ele é cruel. E a gente sabia que mesmo o Felipão com toda a sua história, mesmo com a direção bancando, a gente sabe que em alguns momentos não resiste, não suporta. O Palmeiras é muito grande, tem uma pressão enorme, uma cobrança por resultado. O time que foi eliminado para o Inter na Copa do Brasil empatou com o Vasco no jogo seguinte, tinha protesto na porta do Allianz Parque. Aí cai na Libertadores, não consegue mais ganhar no Brasileiro. E aí tem só o Brasileiro para jogar agora. No primeiro jogo que era para dar a resposta, que ele enfrenta o líder, o Flamengo, no Maracanã, o que acontece? Uma postura apática dos jogadores, uma atuação que a gente brinca, né? Que é aquela que derruba técnico. O time entra todo praticamente derrotado, bagunçado taticamente, o técnico faz escolhas erradas, as individualidades desaparecem, o time não tem poder de reação, enfim, é aquele choque que você precisa mudar, algo que está acontecendo ali naquele momento. E como sempre cai no colo do treinador, né, o Felipão acabou sendo demitido. Eu não acho que a escolha da decisão, né, de trocar o técnico seja equivocada. Eu acho que nesse momento não tinha muito o que fazer. Eu falei aqui que o Palmeiras parecia amarrado, porque o Palmeiras tinha no Felipão essa esperança de que ele blindasse o elenco. Acho que nem ele mais conseguia. E o desafio é justamente trazer um cara que consiga fazer isso, porque a cobrança é terrível. No primeiro insucesso, na primeira derrota num clássico, a cobrança voltará. Mas talvez o Palmeiras tenha um pouco mais de tempo a partir de agora, porque no Campeonato Brasileiro tem condições ainda de brigar por título, e mesmo que não conquiste o título, vem de uma conquista com o próprio Felipão, mas para pensar 2020. Talvez se esperasse o campeonato terminar, seja lá em que posição fosse, talvez fosse um pouco tarde para pensar num planejamento de Libertadores do ano que vem, como é o grande objetivo do clube, de fazer alguma mexida no elenco. Talvez seja o momento realmente para trocar o técnico. Eu só acho que o Felipão não é o único responsável. Ele tem os seus erros, e eu acho que ele tem e deve ser cobrado por isso. Falei aqui várias vezes. Ele tem as suas escolhas, suas preferências, suas teimosias, seus erros táticos, tem. E ele está lá para isso, para fazer as escolhas dele, e nós estamos aqui, eu pelo menos estou, né, como jornalista, como analista, de criticar, elogiar, de achar aquilo que... de fazer a leitura correta, passar para vocês, faz parte do jogo. E o Felipão teve os seus erros, como teve seus méritos no ano passado, ou antes da parada para a Copa América. Depois, a coisa começou a se confundir, o sistema de jogo do Palmeiras ele já não favorecia um jogo mais ofensivo ou com mais criações de jogadas, e aí os adversários foram crescendo também na temporada, né? O Grêmio começou mal, começou a crescer durante o ano, o próprio Flamengo oscilou, o Santos e tal, e aí você vai vendo que em relação aos seus demais concorrentes você não evolui, pelo contrário, e aí a coisa começa a não acontecer mais. Tem uma série de fatores, não é um motivo apenas, não é um culpado. Os jogadores precisam ser cobrados. Alguns jogadores que parecem acomodados, parecem tanto faz como tanto fez. A direção de futebol que também fez as suas escolhas, que também monta um elenco muito caro, e quando o Felipão olha para o banco, ele tem o Rafael Veiga, o Zé Rafael e o Daverson para mudar um jogo contra o Grêmio. Nada contra eles, o nível deles, mas se esperava um pouco mais de um jogador que entrasse para fazer a diferença, de um elenco que tivesse mais capacidade de reagir, de que na hora do mata-mata fosse mais determinado, determinante.
E aí é inevitável olhar para o Flamengo e você ver jogadores da capacidade do nível de um Bruno Henrique, de um Gabigol. O Gabigol, que por exemplo estava emprestado para o Santos, que ainda pertence à Inter de Milão. O Palmeiras procurou esse jogador quando o Flamengo contratou. Não estou dizendo que contrataria, mas... E aí tinha o Daverson e o Borja. Dá para comparar com o nível que está o Gabigol hoje, por exemplo? Não hoje, né? Todo ano ele é artilheiro do Brasil quando joga aqui. Então, só estou dando um exemplo, tá, gente? De que o Palmeiras não fez as melhores escolhas e que não é apenas o Felipão que tem que ser responsabilizado. A sua diretoria também e os seus jogadores também. A partir de agora, eu penso que o Palmeiras vai buscar um técnico representativo. Porque, embora eu seja fã, e muito fã, do Roger Machado e o Eduardo Batista, são técnicos que não suportaram a pressão. Bom, gente, o Felipão não suportou a pressão. O Felipão foi ameaçado de morte por alguns torcedores, parte da torcida uniformizada, com toda a história que ele tem no Palmeiras. Então, eu não vejo saída. Honestamente, queria ouvir vocês. Se fala muito no Mano Menezes, que está no mercado. Não sei, acho que é um técnico de nome, acho que é um técnico que, dentro desse futebol reativo que joga o Palmeiras, não sei se não seria o mais do mesmo, com toda a qualidade que tem o Mano, com toda a competência que tem, dos títulos que conquistou. O elenco do Palmeiras, comparando de novo com o Flamengo, é aquele elenco que você olha e fala, poxa vida, dava para jogar mais. E aí o Jorge Jesus está mostrando isso lá. Se fala também no José Mourinho. E eu acho, honestamente, tá? Eu não tô nem defendendo aqui a contratação do José Mourinho. Mas eu acho que seria um cara desse tamanho, do Marcelo Gallardo, do River, seriam caras que dariam uma paciência maior a esse elenco de jogadores, ao clube. Não adianta você trazer um cara, sei lá, do quilate do Fernando Diniz, bom técnico, ótimas ideias, mas sem ainda uma representatividade em que a torcida cobrará demais e esse cara não terá tranquilidade para trabalhar. O Jorge Jesus, ele está tendo no Flamengo, com resultados, com desempenho, com evolução, é verdade, mas o Sampaoli, por exemplo, acho que o melhor exemplo é o Sampaoli. Com 3 eliminações ele permaneceu e chegou líder do Brasileiro, está disputando o título aí com o Flamengo, porque existe uma paciência maior com um técnico de mais renome, um técnico mais estrangeiro. Eu cheguei a falar em algum momento que o Felipão era o melhor, era tudo que o Palmeiras precisava, porque depois do Roger e do Eduardo, o Felipão deu ele virou um gestor, ele deixou o Paulo Turra treinando, ele também deu seus treinamentos, mas ficou mais na conversa, na gestão de elenco, nas suas escolhas, rodando, fazendo rodízio, botando titulares, entre aspas, nas Copas e um time alternativo no Brasileiro, ganhou o Brasileirão. Só que, às vezes, as coisas não acontecem. E o Felipão, quando o time precisou de uma mexida, ele se perdeu taticamente, ele não conseguiu mais extrair algo de positivo dali. E eu não vejo hoje no Palmeiras um técnico mediano assumindo. Precisa ser um cara muito alto nível. Luxemburgo, que está no Vasco, muitos torcedores gostariam dele, né? Mas ele também... O Luxemburgo está tentando se recuperar na carreira agora no Vasco, né? E acho até que está fazendo um bom trabalho. Dentro das limitações que ele tem, talvez com um elenco mais qualificado, como é o caso do Palmeiras. Mas eu acho que é nesse nível, viu, gente? Mano Menezes, José Mourinho, por que não? Por que não? É que, claro, ele vai pedir muito dinheiro para treinar, mas se isso não for um problema, e acho que no Palmeiras não é, acho que seria uma cartada interessante. Um cara que sempre quis treinar aqui no futebol brasileiro, que tem uma cultura europeia, que chega com outro status. Mas enfim, isso é um segundo passo. O fato é que o Felipão não é mais o técnico do Verdão. Acho que as mudanças não deveriam parar por ele. Acho que tem mais coisa para limpar lá dentro. Gestão de elenco, diretoria, enfim, são assuntos para os próximos dias. E eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam da demissão e quem deve assumir? Comenta aí. Te inscreve no canal, se gostou do vídeo dá um like. Volto na próxima. Tchau!